e eu vou 85 agora e eu vou começar. Então, nosso painel é o mar e a tecnologia nuclear. E aviso a todos que está tendo uma interpretação simultânea. Quem quiser acompanhar em inglês, pode ter. Eu vou conduzir a reunião em português. Só como introdução, eu gostaria de dizer que a relação da energia nuclear com o mar começou a se estabelecer ainda na década de 50 do século passado, quando da implementação pelos Estados Unidos de um programa para desenvolvimento de um reator naval. Este projeto atingiu seu objetivo com a construção de um submarino com propulsão nuclear, o Nautilus. O reator usado nesse submarino representou um marco no desenvolvimento dos reatores de potência. A propulsão nuclear vem sendo usada em submarinos, quebra-gelos e em outras embarcações. Por outro lado, técnicas nucleares são utilizadas na indústria do petróleo, quer seja em instalações em terra, como no mar. No mar, estas técnicas são usadas, entre outros, em estudos de estabilidade do fundo do oceano e no perfil de solos. A técnica de traçadores radioativos tem sido utilizada para obter informações sobre o desempenho de vários processos na área de petróleo e gás, inclusive naqueles que ocorrem em plataformas. Uma terceira área que não será abordada hoje se refere ao uso de técnicas nucleares na proteção dos oceanos, pelo uso de métodos analíticos para medidas de contaminação dos ecossistemas marinhos, contribuindo para os estudos dos processos de poluição e na identificação de fontes poluidoras. No nosso painel hoje teremos 3 temas. O primeiro é os avanços e perspectivas em pesquisa e desenvolvimento para a geração elétrica submarina, a cargo do professor Renato Cota, a propulsão nuclear, que será tratada pelo Juan, e o uso de tecnologia nuclear na indústria de petróleo pela Silvia Anjos. Eu vou fazer uma breve de cada um de vocês, eu só vou dizer algumas coisas, porque vocês têm currículos muito grandes e muito recheados, então eu só vou dizer algumas coisas. O primeiro tópico da nossa palestra, aqui do nosso painel, é exatamente os avanços e perspectivas em pesquisa e desenvolvimento para a geração elétrica submarina, que estará a cargo do professor Renato Cota, que possui graduação em Engenharia Mecânica, com ênfase nuclear, na Universidade Federal do Rio de Janeiro, e doutor em Engenharia Mecânica e Aeroespacial pela Universidade da Carolina do Norte. O Renato Cota é professor titular da Escola Politécnica e da COP, foi presidente da CENEM, é membro do Conselho Nacional de Política Energética, da Academia Brasileira de Ciências, da Academia Nacional de Engenharia e do The World Academy of Science. Atua na área de transferência de calor e massa, já desenvolveu inúmeros relevantes projetos de desenvolvimento de tecnologia com a Marinha, com a CENEM, com o Instituto de Atividades Espaciais, a Indústria Nucleares do Brasil, a Agência Espacial Brasileira, com o CEMPS, Eletronuclear, entre outros. Atualmente, atua como consultor técnico da Diretoria Geral de Desenvolvimento Nuclear e Tecnológico da Marinha do Brasil. Por favor, Renato Cota, a palavra é sua. Liga o microfone. Silvia, avisa ele para ligar o microfone. Alô? Agora sim. Positivo. Ok. Alto e claro. Obrigado. Obrigado e desculpe aí. Bom, boa tarde a todos. Hoje
primeiro lugar, eu gostaria de agradecer esse honroso convite do Celso e já dar os parabéns aí à comissão organizadora pelo excelente nível do evento. Como colocado pelo meu querido Laércio, hoje a minha missão é falar um pouco sobre geração nuclear subsea, né? Que eu vou tentar fazer é colocar um pouco da nossa relação com o oceano, em termos de algumas aplicações, mas focar, de fato, na geração elétrica subsea. Eu divido meu tempo, como também já colocou o Laércio, entre a UFRJ e a Marinha do Brasil, desde 2019, dedicado integralmente a ser consultor técnico da DGDNTM e atuando também muito próximo ao CTMRJ e PQM, Instituto de Pesquisas da Marinha. Bom, falar sobre a relação com o mar, essa data, é extremamente simbólico, porque nós estamos exatamente iniciando a década das ciências oceânicas programadas pelas Nações Unidas em 2017. Então, nesse período aí de 10 anos, 2021 a 2030, estaremos todos engajados em colaborações, em iniciativas que possam trazer um uso sustentável dos recursos que o oceano tem a oferecer, enquanto, ao mesmo tempo, tentamos resolver os problemas já existentes, como a poluição, em particular, a questão dos plásticos. Em relação aos plásticos, eu quero destacar o programa da Agência Internacional de Energia Atômica, que é bastante emblemático, o NUTEC Plastics, que envolve as duas faces, tanto de monitorar o ambiente marinho com traçadores radioativos, como também reciclar parte desses plásticos usando irradiação gama e beta. Recentemente, na visita do DG Grossi, o Brasil foi convidado a se juntar a esse esforço, a participar mais efetivamente desse esforço, através do Ministério de Ciência, Tecnologia e Inovações. Bom, quando a gente fala em geração nuclear subsea, para quem não está muito acostumado às aplicações militares, dá uma impressão de que seria uma grande aventura, mas a gente precisa lembrar que pelo menos 700 reatores nucleares estão passeando para lá e para cá desde 1950, né? E hoje, exatamente hoje, estima-se que nós tenhamos 160 embarcações com cerca de 200 pequenos reatores nucleares, porque alguns deles têm mais de um reator, circulando em todos os oceanos, né? Então, nós temos reatores subsea que ainda por cima andam para lá e para cá. Graças a Deus, ninguém atira em ninguém. E, basicamente, é o seguinte, hoje, o maior submarino tem 34 mil toneladas quando submerso, é o Typhoon, com 2 reatores PWR de 190 megawatts térmicos, e o menor é a classe Ruby francesa, que são submarinos de 48 megawatts térmico PWR integral. Okay? E no site World Submarines é muito bom ver, já que o Brasil, o nosso SNBR, Almirante Álvaro Alberto, já é listado, né? Ele já está listado dentro dos submarinos, potenciais submarinos, nos próximos anos. E lembrando do avô de todos, que é o Nautilus, né? Que foi lançado ao mar em 1954. Bom, a Agência Internacional de Energia Atômica, ela publica desde 2014, um pouquinho antes também, mas não com esse nome, um catálogo de reatores modulares, né? Pequenos reatores modulares que são atualizados de 2 em 2 anos. Nós estamos hoje na versão 2020. Okay? É importante perceber a diferenciação que a agência faz. Ela chama de SMRs aqueles que têm menos de 300 megawatts elétricos e micro-reatores nucleares aqueles que têm menos de 30 megawatts elétricos. Bom, mas essa classificação não é tão importante quanto da finalidade, né? Os reatores modulares, na sua concepção, como o nome já diz, eles já são criados para tentar atender uma demanda crescente
né, que lhe permita, de forma modular, agregar mais potência àquele sítio, né, aquela planta, e você conseguir, ainda assim, operar simultaneamente. Já os microreatores, eles são, em geral, concebidos para aplicações off-grid, né, buscando exatamente regiões de difícil acesso ou usos temporários, como, por exemplo, instalações militares ou desastres ambientais, né, desastres naturais. Bom, especificamente sobre as aplicações offshore, nós temos aí, de acordo com esse desenho, até esse é um desenho de um artigo meu com a Silvia e com o Leonan, ele mostra os vários tipos de plantas de potência offshore, desde a subsea, que é aquela que está apoiada no solo marinho, até a barge, que é essencialmente um navio flutuante, uma balsa flutuante, né? que já é uma realidade com o acadêmico Lomonosov aí, que está essa figura aqui do lado. E o subsea, o outro extremo, eu destaquei a cápsula Shelf, o reator Shelf, também russo, que foi pensado para ser exatamente um reator subsea para a exploração de óleo e gás na região do Ártico. Nesse catálogo da agência, ela lista 6 reatores em diferentes fases de concepção e projeto, onde o único operacional efetivamente é o KLT-40S, que equipa o navio, e o Shelf está na fase de projeto executivo. De fato, quando você olha todo o panorama dos vários tipos de reatores, em que estágio que eles estão, dá para destacar aqui tanto o KLT-40S quanto o Shelf, né? O KLT já operacional e o Shelf numa fase bem avançada aqui do projeto executivo. Notem que os microreatores, alguns podem ter migrado aqui para a fase de projeto básico, que nós já estamos em 2021, eles estão quase todos aqui na fase de concepção. Bom, eu também destaco uma outra iniciativa da antiga DCNS, hoje Naval Group, que é o projeto FlexBlue. Ele vinha sendo listado desde 2012, desde 2014, e em 2020 ele não foi listado no catálogo da Agência Internacional de Energia Atômica. Esse projeto foi interrompido, mas não foi encerrado. Mas é um projeto interessante porque ele é essencialmente o aproveitamento de um submarino nuclear, né? Em que você pode fazer, a ideia aqui é prover eletricidade para regiões costeiras insulares ou para atividades no subsolo marinho, né? Como a mineração. Então, a princípio, ele tem a concepção dele é gerar entre 50 e 250 megawatts elétricos, entre 60 a 100 metros, 60 a 100 metros de profundidade, e a ideia é utilizar uma tripulação bastante reduzida. O Shelf já foi concebido para ser autônomo, né? O FlexBlue teria, a princípio, essa opção, mas ele foi concebido inicialmente para ter uma tripulação de até 6 pessoas. Tá? Então, eu fiz questão de destacar, porque é um projeto bastante interessante. Bom, aplicações diretas da geração subsea, nós podemos falar na mineração, né, que está ganhando, de fato, corpo, está ganhando muito corpo, apesar da gente só conhecer com alta resolução 5% de todo o solo marinho e ter mapeado só cerca de 20%. Mas o que já se descobriu já justifica a expansão dessa indústria, né? Um grande pioneiro nessa área é a Nautilus Minerals, que já explora ouro, cobre e prata no projeto em Papua Guiné. O Brasil também tem muitas possibilidades, desde ouro e metais pesados mais ao norte, até diamantes, próximo ao Rio Doce, e cobalto também, muito cobalto, e vários polimetálicos na nossa Amazônia Azul, né? Eu acho que a doutora Silvia participou bastante desse levantamento, junto
junto à Marinha, em colaboração com a Marinha, e pode até nos dar mais informações. E óleo e gás, naturalmente, ela vai nos encher de informação, e eu falo apenas apresento algumas fotos para que vocês entendam o porte das instalações, né? O porte das instalações que hoje se encontram rotineiramente no fundo do oceano, exatamente para a produção de óleo e gás, né? E nisso o Brasil é pioneiro através da Petrobras e seus parceiros, né? Então você tem manifolds, estações de bombeamento, coisas aí bastante grandes. Bom, em relação ao Brasil, nós estamos vivendo um momento muito interessante, não apenas com a retomada de Angra 3, mas também com o bom encaminhamento à montagem eletromecânica do Labigene e ao próprio projeto do SNPR. Então, é um momento bastante catalisador, eu creio, para que a gente retome pesquisas e desenvolvimentos na área de tecnologia de reatores. Vale destacar aqui a visita recente do DG Gross ao Labigene. Bom, a UMAR, além de fornecer os minerais, além de fornecer o óleo e gás, também fornece uma matéria-prima importantíssima, que é a água, né? É o nosso maior reservatório de água e aquele que a gente ainda explora pouco. Mas em muitos países ele é a única fonte de água, né? Em muitos países ele é a única possibilidade. Então, dessalinização em vários países é a única alternativa. O Brasil precisa ter um programa de dessalinização mais estruturado, porque se vocês olharem por esse mapa, baixa qualidade da água significa laranja, baixa quantidade amarelinho, e baixa qualidade e baixa quantidade, as duas coisas juntas, vermelho. Então, vocês observam que não é apenas no Nordeste que você tem baixa quantidade, isso muito ligado à irrigação, né? A irrigação aí responde por mais de 60% das necessidades de água no Brasil, mas o fato é que você tem regiões não tão longe assim da costa que poderiam fazer melhor uso da dessalinização e da nossa água do mar, né? Então, por isso, nós lançamos esse projeto, né, que nem em 2016, de estudar, tendo como referência, reator de referência, o Labigene, estudar qual seria a capacidade de dessalinização de um reator dessa família, né? Esse estudo, então, foi publicado no primeiro volume da revista da Bidan, né? Um convite do Celso também muito honroso, e lá a gente mostrou isso daqui, basicamente, né? Usando ferramentas da Agência Internacional de Energia Atômica, o DIP e o DETOP, a gente conseguiu mostrar que um reator tipo Labigene, com todo o combustível preenchido, 75 megawatts térmicos, cerca de 23, 24 megawatts elétricos, poderia chegar, numa situação ótima, a cerca de 132 mil metros cúbicos dia, combinando osmose reversa com destilação multiefeito. E se você pegar aí, claro, quando você fala para o leigo 132 mil metros cúbicos dia, isso não faz muito sentido, mas se você pega o consumo diário médio do Nordeste, de 110 litros dia, isso seria o atendimento na plenitude de 1.200.000 pessoas. É claro que esse número pode ser muito maior, porque essa água de altíssima qualidade não vai ser usada para todas as atividades onde você despende esses 110 litros dia, né? Por exemplo, o uso mais nobre da água, o consumo por pessoa pode chegar a 10 litros dia. Então, você poderia praticamente multiplicar por 10 esse total de pessoas atendidas, de certa forma, por essa água de alta qualidade. Bom, em paralelo, em um projeto do Procad de Defesa, trabalhamos com a dessalinização utilizando calor de baixa exergia, porque essa não é uma metodologia contemplada pela Agência Internacional de Energia Atômica em seus aplicativos. Entretanto, quando você valoriza muito a eletricidade, você gostaria de usar não o calor, aquele calor de mais alta exergia que lhe permite produzir eletricidade. Você gostaria de usar aquele calor que você essencialmente rejeita. Então, como recuperar esse calor rejeitado? Essa é a nossa tentativa de pesquisa, colaboração entre o IPQM também
e a COP UFRJ, onde a gente utiliza destilação por membranas superhidrofóbicas para conseguir a reutilização desse calor. Então, nós temos aqui a nossa unidade de demonstração, a nossa unidade de demonstração, e chegamos já a cerca de 20 litros metro quadrado hora, que já é um valor competitivo em bancada. Daí, nós vamos prosseguir para instalar o dessalinizador, o protótipo, em um navio, de fato, operando com calor rejeitado do seu motor gerador, usando essencialmente pouquíssima eletricidade e o calor que é rejeitado pelo arrefecimento do motor. Bom, outro estudo que a gente faz no momento é exatamente analisar uma configuração próxima ao FlexBlue, né? Nesse momento preliminar, a gente está fazendo verificações do que se tem disponível no FlexBlue, sobre o FlexBlue, que está bastante na literatura aberta, né? Pensando em um projeto similar, utilizando também como reator de referência o LabGen. Bom, aqui basicamente a gente observa que há que se cuidar de dois aspectos. Um é o resfriamento passivo do reator em caso de acidente, né? Como retirar passivamente? A gente está numa fonte térmica praticamente infinita, o oceano, mas temos que analisar como o aumento de temperatura pode afetar fauna e flora, caso você esteja em uma região onde existe fauna e flora, e também como essa convecção térmica pode afetar a dispersão de contaminantes, principalmente no near field, principalmente naquelas regiões que podem afetar uma equipe operacional, que podem afetar algum operador. Bom, então, basicamente é o seguinte, há dois casos a se analisar. A convecção natural, que é um caso crítico no sentido em que você não tem corrente do mar, e o outro é quando você tem uma corrente do mar típica, em que ocorre muitas vezes de convecção mista, nem é uma convecção puramente forçada, nem é convecção natural, porque você tem os dois modos se interferindo, né? Então, aqui está um exemplo em relação à variação angular, né, nesse casco externo do reator, né, da contenção, e aqui valores típicos de temperaturas, basicamente para mostrar para vocês que o desvio relativo entre o que nós encontramos e a equipe do FlexBlue encontrou é totalmente justificável por diferenças de malhas em simulação, por diferenças de tempo total de simulação. O mais importante é que a gente agora consegue perceber as instabilidades que ocorrem, né? Tanto na convecção natural, que é esse caso aqui de cima, quanto na convecção mista, você percebe que, de fato, ao estudar a dispersão de contaminantes, a gente não pode usar simplesmente um campo de velocidade que é fornecido por uma corrente conhecida. Existe realmente uma perturbação sensível desse escoamento pela presença dessas instabilidades térmicas, né? Então, esse é o nosso próximo passo. A gente agora está estudando exatamente uma análise preliminar de segurança em relação ao transporte de radionuclídeos nessa região. Nós temos trabalhos anteriores que tratam da situação sem nenhuma corrente, mas também sem nenhuma interferência da convecção térmica, como temos trabalhos mais recentes que têm modelos de corrosão incorporados, corrosão, por exemplo, em submarinos afundados, né, esse trabalho aqui de 2018, acoplados a um modelo de corrente oceânica uniforme. É claro que aqui também não está contemplada a convecção térmica. Então, a gente quer exatamente enriquecer esses modelos de análise para poder ter uma análise preliminar de segurança com mais informação. Então, basicamente, isso que eu queria mostrar para vocês aí no meu limite de 20 minutos. Eu quero aproveitar mais uma vez, agradecer ao Dr. Celso Cunha, agradecer também ao almirante de esquadra Marcos Sampaio Olsen, diretor-geral de Desenvolvimento Nuclear e Tecnológico, que tem estimulado e apoiado essa pesquisa desde o início, doutor Leonan Guimarães, doutora Silvia dos Anjos, doutor Fábio Passarella,
colaboradores e participaram desde o início dessa iniciativa, e a equipe de trabalho, meus colegas professores e orientados. E, finalmente, lembrar que a Academia Brasileira de Ciências, em 20 de julho agora, já se pronunciou em relação à década do oceano, declarando seu apoio total à iniciativa das Nações Unidas. Não custa lembrar o crime ambiental, o desastre ambiental que sofremos em 2019 em boa parte da nossa costa, em particular do Nordeste. Por isso, é sempre bom ter em mente o SDG 14 da vida sobre água. Ok? Muito obrigado. Obrigado, Renato. Excelente apresentação, com bastante dados. Depois nós vamos chegar na fase de perguntas. Não sei se vai ser possível a sua participação. Agora vamos passar para o outro tópico, que seria propulsão nuclear. A apresentação seria do Vladimir Apsikarev. Entretanto, ele está tendo problemas de se conectar lá da Rússia, e a apresentação será feita pelo Juan Souza, que é o vice-presidente da Rosatom para a América Latina. Infelizmente, eu não tenho suas notas curriculares, eu peço, Juan, que você se auto-apresente. Juan, você tem a palavra. Ok, Laércio, boa tarde. Obrigado pela introdução. Antes de mais nada, eu gostaria de pedir aí, desculpa a todos em nome do senhor Vladimir, nosso diretor da parte de construção naval e usinas flutuantes da Atomenergomash. Ele teve um problema pessoal, ele estava tentando ainda conectar do aeroporto, mas por força maior, infelizmente, ele não conseguiu. Então, eu vou tentar aqui conversar um pouco com vocês sobre a proposta da Rosatom para a parte de propulsão, né? A gente quis trazer esse tema porque tem sido hoje bastante demandado da nossa empresa, principalmente a parte de conversão aí de grandes navios para nuclear. Muitas empresas estão interessadas no tema, estão estudando aí esse conceito, né? Principalmente por causa das pressões ambientais, né? de geração de gases de efeito estufa, e a gente trouxe um pouco para dividir com vocês. Eu não vou conseguir, acho que dar a profundidade técnica que nós gostaríamos que o senhor Vladimir ia trazer, mas, de maneira geral, eu vou apresentar um pouquinho para vocês aqui sobre a nossa proposta, né? Deixa eu só compartilhar aqui conosco a tela. Okay. Bom, a subsidiária da Rosatom, hoje responsável, né, pelos negócios, né, de propulsão naval e também pela construção das usinas flutuantes, é a Atomenergomash, né? Hoje é uma empresa que a subsidiária desenvolve desde a pesquisa e desenvolvimento até a parte de engenharia, a parte de fabricação do equipamento e entrega da solução. Ela atua em todas, hoje eu posso dizer, em todas as indústrias de energia, né? Desde a nuclear, que é o nosso core business, até a parte de geração termoelétrica, para a indústria de óleo e gás, e também para soluções de transporte e propulsão. Ela que é responsável hoje por operar a nossa frota de quebra-gelos, né? Hoje, a proposta da Atomenergomash é fazer essa entrega em pacotes, né? Principalmente na parte de produção, né? A parte que eu vou mostrar para vocês, a parte de pacote de propulsão, entregar a solução de conversão ou de construção de um navio já pronto para ser operado aí pelo cliente. Esse pacote de propulsão, ele inclui o reator, né, as turbinas, toda a parte de propulsão elétrica, os eixos e também a parte aí, de steering do navio. Isso é importante mencionar porque traz conforto para as empresas que estão buscando a conversão de frota, né?
ela não precisa ficar preocupada com as adaptações, né? O pacote já vai completo para o cliente, né? Essa solução já é aplicada aos quebra-gelos operados pela Rosatom. Hoje são um principal operando com o reator mais novo, que é o RTM200, né, que é o Arctica. Esse está em operação, foi lançado em 2020, e o mais moderno, né, que vai operar com os reatores RTM400, o Icebreak Leader, que vai ser aí comissionado em 2027. Isso vem de uma história aí desde 1959 de operação e desenvolvimento de reatores de diferentes potências e designs para ser operado no mar. Já para soluções de geração de energia, falando especificamente de reatores flutuantes, né? A Rosatom hoje tem, como foi mencionado aí pelo Dr. Renato, a Acadêmica Lomonosov, já em operação desde 2020, usando aí reatores KLT40S, 150 megawatts térmicos, e no pipeline de projetos a gente tem aí previsto para comissionamento a primeira base terrestre em 2027, também operando com a RTM200N, e 2 unidades flutuantes, uma aí que tem aí a parte do projeto de desenho prevista para se encerrar em 2023, e a segunda flutuante preparada para ser comissionada em 2027. O nosso projeto de referência hoje é o Acadêmico Lomonosov, né, que usa os reatores KLT40S. Eles estiveram presentes aí em 2 quebra-gelos, e agora estão sendo utilizados para a geração de energia, né, nessa primeira planta flutuante que a Rosatom lançou, e hoje estão gerando entre 20 e 70 megawatts de energia na região do Ártico. Essa foi mais uma apresentação muito rápida sobre a parte conceitual da Atom Ecomash, né? A principal intenção nossa é aquecer um pouco o diálogo sobre propulsão. A gente entende que hoje a gente tem bastante diálogo sobre os SMRs, isso é uma coisa muito positiva, sobre os reatores onshore, e a gente já teve a oportunidade de conversar bastante sobre o offshore, sobre as soluções que a gente tem, como foi usado como exemplo aí pelo Dr. Renato, tanto a Shelf quanto a unidade flutuante, né? A Rosatom tem também a possibilidade de trabalhar com baterias, né? Usando heat sources e células de calor. O grande desafio agora é encontrar aí o caminho para a gente trazer essas tecnologias para o Brasil, que a gente acha que ia ajudar bastante, principalmente na indústria de óleo e gás, né? É uma solução muito interessante aí para os desafios do pré-sal, por exemplo. A parte de propulsão, a gente fica muito satisfeito em dizer que já temos aí projetos pelo mundo de conversão, né, de empresas interessadas, e a gente acha que o momento para iniciar o diálogo é esse, aproveitando esse aquecimento que a Bidan também tem ajudado a proporcionar, o novo grupo do Programa Nuclear Brasileiro tem ajudado aí a acelerar na indústria. Tá joia? Então, isso é um pouquinho do que a gente queria dividir com vocês hoje. A gente está à disposição para conversar em maiores detalhes e esmiuçar esses projetos de maneira mais técnica para qualquer interessado, e a gente segue sempre à disposição, né? E agradecer a todos aí pela oportunidade de a gente poder contar um pouquinho disso para vocês, e também a Bidan pelo evento, pela organização do evento, e por abrir esse espaço que vem construindo aí a cada dia um caminho sólido e perene aí para a indústria nuclear brasileira. Obrigado a todos, obrigado, Laércio, e os colegas aí de painel também.
Obrigado, Juan. Spasiba. Não, você deu o suficiente para que desse para se ter uma boa ideia dos trabalhos da empresa Ateminier Gomash. Isso é no russo quase perfeito, hein? Agora é o desafio, é acertar o russo perfeito. Agora, a próxima apresentação é o uso de tecnologia nuclear na indústria do petróleo. A palestrante é a Silvia Couto Anjos. Ela é geóloga pela Universidade Federal do Rio de Janeiro, mestrado e doutorado pela Universidade de Illinois. Doutora Silvia tem longa experiência na indústria de óleo e gás, atuou na operação, na pesquisa e desenvolvimento, na exploração do pré-sal, na área de reservatórios, na gestão de laboratórios e análises técnicas, no desenvolvimento tecnológico aplicado e integrado em ativos de produção. Atuou no programa de gás e energia competitivo, preparando a Petrobras para um novo cenário competitivo do gás natural em nosso país. Recém-saída da Petrobras, atua como diretora executiva da Associação Brasileira de Pesquisa e Desenvolvimento em Petróleo e Gás, que é uma parceira da Abdan. Silvia, você tem a palavra. A palavra é sua, Silvia. Ok, obrigada, Laércio, pela introdução. Eu queria agradecer ao Celso pelo convite, ao Renato também. Para mim é um prazer, é uma honra estar aqui falando um pouquinho sobre óleo e gás, né? E acho que é uma oportunidade única, né? Eu estou aqui não representando a Petrobras, como você bem disse, eu estou agora saída há 3 meses, mas o que eu estou apresentando aqui é algo que nós publicamos já em vários eventos da área de óleo e gás, mas provavelmente está sendo a primeira vez que a gente apresenta no evento de nuclear, tá? Então, eu vou compartilhar aqui a minha tela. Bom, então, vamos lá. Mais uma vez é um prazer. Então, eu estou aqui dividindo esse trabalho aqui com o meu grande parceiro da Petrobras, Fábio Passarelli, e o Renato Cota, que tem sido umas das discussões aí que nós temos tido nessa área de potencial, e ele hoje apresentou aí muito bem para todos nós. Muito obrigada, Renato. Então, eu vou falar de óleo e gás, né? E, ao final, falo um pouquinho desse potencial uso da energia nuclear, porque aqui eu estou entre os catedráticos da nuclear, então eu quero mostrar algumas das demandas que nós temos, como foi apresentado aí pelo Juan também, como chegar ao Brasil. Então, vamos lá. Bom, eu gosto sempre de mostrar que a gente está vivendo um período muito bombardeado. A óleo e gás, assim como o nuclear foi no passado, muito bombardeado aí pela mídia, pela questão do meio ambiente e tudo mais. E eu só gosto de mostrar qual é a matriz energética que nós estamos hoje. Aqui são dados de 2015 e do lado de cá para 2040. Esses dados vieram anteriormente à pandemia, tá? Então, de qualquer maneira, se observa que hoje o mundo depende de óleo, gás, carvão, e se destaca muito bem a diferença entre os países da OECD e os países não OECD, né? E a visão que se tinha até 2040 também era essa, né? Se observa que, mesmo no cenário antes da necessidade de emissões zero, o que nós temos aqui é que seria sempre um crescimento muito grande de energia, as renováveis crescendo muito mais que as demais, mas as demais ainda assim mantendo um crescimento, com exceção do carvão, que nessa visão ainda pré-pandemia era essa. Isso aí é pré-pandemia, e hoje eu compartilho com vocês uma previsão, né? Isso aqui agora eu comparando 2018 com 2050. Se continuássemos com o business as usual, né? Se a gente continuasse nessa tendência, essa aqui a gente notaria um aumento das renováveis, sim, um certo aumento da nuclear, mas o coal diminuindo um pouquinho, e praticamente a gente manteria o óleo e gás como está hoje, né? Na visão de zero emission, o que nós temos é que tem uma redução significativa do papel do óleo e gás e um aumento bastante considerável das renováveis. De qualquer forma, a mensagem que eu vejo é:
o mundo precisa de energia, né? Então, o ser humano vai precisar de qualidade de vida, de energia, ele vai usar a energia melhor, mais próxima e de menor custo para ele. Então, nós que estamos aqui no óleo e gás, ou mesmo nuclear, qualquer uma delas, a gente sabe que para chegar aqui, nesse ambiente, como está nesse cenário, é preciso que a gente se automatize mais, tenha condições e custos operacionais melhores, temos que otimizar o nosso processo, tá? E o mesmo se fala também para as renováveis. Então, esse é o cenário. Vamos continuar até 2050, mesmo nas condições mais pessimistas, vamos ter a eólica, vamos ter todas as renováveis, compartilhando e convivendo com o óleo e gás. Aqui também é só para mostrar como é que essa nossa indústria de óleo e gás, ela vive, todos nós participamos como cidadãos nessa variação do preço do óleo e gás, né? Só mostrando aqui, desde o início aqui de 90 até hoje, e aqui, olha, esse aqui é o preço que chegou a $20 o barril no meio da pandemia, né? Onde até havia oferta gratuita de petróleo. Então, a área de óleo e gás ela é a área que requer uma resiliência muito grande, né? Então, como é que se funciona, né? Só para você ter uma ideia, toda a nossa descoberta no Brasil, na Bacia de Campos, produção na Bacia de Campos, ela ocorreu durante períodos de baixo preço de petróleo. Chegamos aqui, descobrimos o pré-sal, e aqui, olha, essa oscilação aqui que deixa a área de óleo e gás bastante tensa, né? Mas é isso aí, essa é a nossa indústria, a gente vive, então, sempre buscando os melhores custos, as melhores otimizações para enfrentar as áreas e os tempos de preço baixo. Outra coisa aqui que eu queria até compartilhar com vocês é essa questão, né? O petróleo, para ser substituído, é algo bastante difícil, não só por conta também dessa... É barato, relativamente. Temos bem dominado, a nossa indústria toda, enfim, vive em função desse petróleo. E também tem uma potência muito grande, né? Se você vê a potência por metro quadrado dos combustíveis fósseis, até comparado com a nuclear, com a solar, com a hidrelétrica, com a eólica, com as madeiras e outros. Então, é essa grande potência energética que faz o petróleo ser tão predominante e ainda também um custo relativamente baixo, né? Então, hoje, essa figurinha aí mostra assim, a indústria de óleo e gás, ela está sendo, né, digamos, ameaça, né? Temos muito falado sobre o aquecimento global, a transição energética, também a transformação digital, a busca por mais diversidade, né? Então, isso é o que a gente vê como se fosse um trem, uma locomotiva, né, atacando o óleo e gás, né? Aqui, sobre aquecimento global, realmente, hoje, o mundo atribui tudo como sendo óleo e gás, mas a gente, que é geólogo, estudou o aquecimento da Terra ao longo da sua história, a gente sabe que não é bem isso, mas isso é uma outra palestra, tá? Então, na verdade, o que é aqui uma ameaça, na verdade, a gente pode realmente ver como uma grande oportunidade. Oportunidade de usar realmente a transformação digital para que a gente entre nessa transformação, dessa transição energética, a tecnologia que o óleo e gás tem, a capacidade de implantar projetos, né? E, claro, esperando sempre uma maior diversidade. Só para você ter uma ideia, no Brasil hoje, na Petrobras, que é a maior empresa de óleo e gás aqui nossa, ainda tem cerca só de apenas 18%, né? Um número ainda bem menor até do que das mulheres que saem das universidades, tá? E aí, nesse processo aqui, na nossa associação, que a gente está trabalhando muito, né? Buscando atualizar a área de óleo e gás com essa transformação, se associar nessa questão da transição energética, para a gente subir no foguete aí. E vamos ver aqui o cenário Brasil, tá? Então, aqui, só nesse mapa que a gente mostra, aqui são as bacias de Campos, a bacia de Santos, aqui são as bacias terrestres, tá? Recôncavo Baiano, aqui Amazonas, Urucu, quem conhece, produção de gás aqui no Brasil. Então, vamos ver um pouquinho do nosso cenário. Só para mencionar, todos aqui já conhecem muito bem, de qualquer forma, o Brasil aí tem quase 50% do gás, de óleo e gás. Nós temos um quadro invejável de renováveis, né, devido às nossas hidros, né, e o número menor aqui de renováveis, isso aqui tem
final pré-pandemia, e a eólica ainda já está crescendo bastante. Então, uma outra coisa que é muito importante da nossa indústria no Brasil é que o P&D, gente, deixa eu baixar aqui só um instantinho. O Research, Development and Innovation do óleo e gás no Brasil, ele tem uma obrigação. Então, toda operadora de gás, de óleo e gás no Brasil, que produz a partir de grandes campos de petróleo, ela tem uma obrigação de investir em P&D. Então, isso é muito único do nosso país, e isso vai nos dar força, não só para a transição energética, mas também para a transformação digital. Então, os grandes campos exigem que 1% da produção, até 1%, alguns são menos, dos grandes campos, seja investido em P&D no Brasil. E, como diz a ANP, há cerca de 4 anos, aprovou que parte de projetos de transformação digital podem utilizar essa verba, assim como a transição energética. Então, o que eu vejo assim, o óleo vai chegar, vai permanecer. Nós estamos num país em que o investimento em P&D das operadoras de óleo e gás é exigido por lei, então há um investimento. Então, nós temos aqui no Brasil grandes oportunidades de testar. Só para você ter uma ideia aqui, se vocês olharem bem nesse gráfico, esse gráfico aqui é anterior a 2020, isso aqui é o valor em dólares, né? Cerca de 4 bilhões de dólares até essa data aqui. Só que daqui para frente, os grandes campos, a maior produção do Brasil está vindo do pré-sal, que são grandes campos, então tudo isso vai contribuir para um valor constante, bastante elevado de investimento para essa cláusula de 1% investido em pesquisa, né? Então, esse é o nosso cenário bastante único no Brasil. Então, recursos para a transição energética, recursos para maiores colaborações. Eu quero mostrar aí um cenário, deixa eu voltar aqui para vocês verem, de qualquer maneira, eu estou mostrando aí. Uma outra coisa importante no Brasil é falar do pré-sal, aí, devido à separação dos continentes, né? Formou-se lagos, esses lagos geraram alguns dessas rochas que foram soterradas pelo sal, e em cima mais outras rochas. Esse aí é um exemplo assim, do que seria uma rocha do pré-sal brasileiro. É uma rocha que foi consolidada ainda muito cedo, muito porosa, cheia de cavernas, e essas pequenas cavernas acumulam óleo, e por isso a grande produtividade do pré-sal. Tá? Então, a evolução tectônica, a separação das placas, gerou lagos formou esses minerais e essas rochas, e muito porosas e permeáveis. Tá? Opa, está voltando, só para vocês passarem mais uma vez. Aqui, como é que está? Ok. E aí, esse é o exemplo delas, novamente, soterradas pelo sal, e por isso que eles são chamados de pré-sal, né? Fica abaixo da camada de sal. Aqui só mais um detalhe da característica solidificada dura e aí a circulação por esse petróleo. Tá? E aqui, só para você ter uma noção do que a gente fala da terminologia, as rochas do pré-sal aqui, todos aqui da bacia de Campos e Santos, aqui o sal, aqui o pós-sal. Só para você ter uma ideia das dimensões, um reservatório do pré-sal aqui, se você comparar, ele tem uma espessura tão grande quanto o pão de açúcar. E ele tem uma abrangência que seria como se a gente tivesse essa espessura do pão de açúcar por toda a Baía de Guanabara. Então, esse é um reservatório do pré-sal. Né? Então, as grandes descobertas aqui, só para vocês terem uma ideia, nos últimos anos nós tivemos várias licitações de novos blocos, quer dizer, a exploração vai continuar por esses blocos aqui são os campos que nós estamos falando, aqui está o campo de Lula, aqui está o campo de Mero, aqui está o campo de Júpiter, etc. Só para ter uma noção aqui, esses aqui são dados da ANP também, e esses 3 gráficos aqui mostram, se a gente tivesse iniciado aqui, isso aqui é a produção em terra, o petróleo no Brasil começou em terra,
Se a gente não tivesse avançado no mar, hoje a gente estaria produzindo apenas cerca de menos de 300 mil barris por dia. E hoje a nossa produção é de 3,8 milhões de barris por dia. A bacia de Campos foi responsável, tal do pós-sal, por essa grande curva aqui, que nos deu a autossuficiência em 2006 e foi declinando, mas imediatamente o pré-sal, uma produção espetacular, em poucos anos nós já estamos com 73% da produção nacional, em poços altamente produtivos. Um poço dá, em média, tem poços com 60 mil barris por dia, que é a produção de toda a Bahia, enquanto que no pré-sal, aqui no pós-sal, a gente precisou de uma média de 2.500, né, barris por dia, e nos campos de terra a produção média é bem baixa. Tá? Então, é esse aqui, voltando àquilo, são campos gigantes que vão ter obrigações de investir em P&D. Só uma coisa que é sempre bom a gente alertar, quanto mais se produz, mais se precisa encontrar para que as reservas não caiam. Né? Então, em 2018, nós tínhamos uma reserva de óleo de 13,2, a reserva está aqui em 12 bilhões de barris de óleo em place. Tá? Então, é sempre um alerta. Vamos aumentar a produção, precisamos reinvestir, investir, encontrar para repor reserva. Tá? E aqui no pré-sal, nesses últimos 11 anos, aqui, o que se vê é que foi populada toda a bacia de Campos e Santos com esses grandes FPSOs, esses navios que foram ajustados para produzir petróleo. Então, aqui dá uma ideia, um panorama da dimensão, aí mais de 20 e poucos FPSOs. Isso aqui, só para você ver, cada umzinho dele é um desses que talvez alguém tenha a oportunidade de ter visto aí na Baía de Guanabara, sempre tem um ou outro aqui parado, e aqui vocês podem olhar que é um navio que foi totalmente lotado, não tem espaço, não tem um grampo aqui de espaço de processamento desse petróleo. Mas ele começa como? Ele não começa daquele jeito, ele começa com um casco de navio, onde os vários processos do óleo que chega aqui, que vem lá do fundo oceânico aqui, ele passa por vários processos de tratamento, tirada de água, inúmeros tratamentos, vários processos são empilhados aqui e todos eles requerem muita energia, então são os compressores, turbogeradores e as injeções de água, as bombas de injeção de água. Só para dizer que isso aqui requer bastante energia. A demanda energética de um FPSO, que significa Floating Production Storage and Offloading, significa que ele precisa aqui, de eletricidade dessa ordem, uma cidade de mais de 500 mil habitantes. E como é que a gente tem essa energia normalmente? No pré-sal, parte da energia vem do gás produzido, porque nós produzimos óleo e gás. E, ou não, se não tivermos a produção de gás, ele vem do diesel, que tem que ser trazido da costa. Né? Só para você ter uma ideia, em termos de previsão para o Juan, que está interessado aí na chegada ao Brasil, aí da Rosa, então nós temos até uma previsão de cerca de 20 FPSOs até 25, talvez mais 20, até 2035, dependendo dos resultados de todos aqueles blocos que foram licitados. Né? Nem todos, certamente, vai ser descoberta, então existe essa variabilidade em função dos resultados. Bom, eu gosto sempre de mostrar, sempre que nós vemos aqui, a gente vê essa cabecinha, né, que é aquilo tudo que nós vemos lá, mas isso aqui, na verdade, é a ponta do iceberg. Existe um sistema enorme que chega aqui à superfície, que chega aqui ao fundo marinho, passa pelos poços, os poços de altíssima tecnologia. Para você ter uma ideia, o que está perfurando hoje a mais de 6 mil metros, a gente consegue assistir na minha sala, lá no escritório, consegui na minha sala no escritório. Então, aqui, novamente, aí essa visão de escala das distâncias de risers que são aqui, e aqui são colocados alguns sistemas para permitir a retirada do óleo. Tá? Então, agora, chegando um pouquinho mais para o caso, então o pré-sal é a grande descoberta mundial, né? É um modelo procurado por todo o mundo depois que a Petrobras descobriu. Ele tem uma produtividade altíssima, como falei, mas ele ocorre aqui em ultra deep waters, águas muito profundas, bastante aqui a bacia de Campos mais próxima, mas a bacia de Santos bem distante da costa. E o nosso pré-sal tem uma característica, ele tem muito gás. A bacia, o pós-sal tinha pouco gás, o pré-sal tem bastante gás, e muitas das vezes tem
contaminantes como CO2 e menos H2S. E aí, só para você ter uma ideia, o campo de Lula, de Mero e de Júpiter, com os valores de CO2 dentro do gás. O gás que você precisa é o gás hidrocarboneto. O CO2 entra como contaminante, você tem que tirar. Felizmente, ele é também muito bem usado para melhoria dos reservatórios de petróleo. Então, nós pegamos esse gás, reinjetamos no reservatório, de modo que a gente consiga produzir mais óleo com ele. Então, a gente fez de um limão uma belíssima limonada. Tá? Lugares do mundo que queiram aumentar a retirada de petróleo das rochas utilizam a injeção de CO2, mas é muito caro. Nós aqui recebemos o CO2, eles são reinjetados e colocados no reservatório. Tá? O problema é que isso gera uma complexidade maior das plantas. Só mostrar para você, aqui é uma planta de campos de petróleo típicos do pré-sal, ricos em gás, e só para se ter uma ideia, essa área que eu pontilhei aqui são áreas de geradores, de compressores e tal, só para tratar o gás. Tá? Então, o que exige disso? Que as plantas, que os navios, os FPSOs, são praticamente tomados inteiramente para poder fazer esse tratamento de gás. Aqui só uma figurinha também aqui do meu colega parceiro Passarelli, só para você mostrar o tamanho dessas bolinhas aqui representam o peso aí da 30 mil toneladas. É um dos projetos que estão sendo, deve ser entregue agora em 21, 22. E aqui, para produzir 180 mil barris por dia, devido à complexidade, à quantidade de gás, a gente precisa de plantas cada vez maiores. Mas a gente está chegando no limite. Tá? Então, nesse sentido, o Fábio Passarelli, que é o nosso coautor aqui, ele tinha uma patente, é detentor, ele desenvolveu essa patente na Petrobras, no nosso centro de pesquisa, que foi justamente uma patente para separar o CO2 do gás em subsuperfície, lá no fundo do mar, de tal forma que só chegue aqui em cima um teor muito menor de CO2 no gás. Com isso, a gente consegue ter menos espaço de tratamento e consegue se produzir mais óleo. Tá? Isso aqui é uma patente. E aí, o que aconteceu? A gente já está há alguns anos já implantando isso, né, para fazer viabilizando esse separador de CO2 no fundo do mar. E a gente se deparou em algumas das plataformas que haviam sido desenhadas, já estavam comissionadas, praticamente não havia mais espaço, nem mais energia para isso. Então, a gente estava precisando de cerca de 14 megawatts elétricos, né, para operar esse HICEP. Em alguns deles não seria possível, buscamos fontes alternativas. Né? Pensamos nas plantas eólicas, né, talvez 2. Na época disso, a maior turbina eólica ela produzia 6 megawatts apenas, 6 a 7. Então, a gente ia precisar de uns 2 dessas para poder fornecer energia. E pensamos também, foi na conversa aí que nós tivemos com o Leonan, com o Renato, da questão e dos microreatores. O LabGen seria possível? O FlexTurbo, que a gente viu a respeito, né? Então, gente, o Laércio falou muito bem de várias aplicações que nós temos da característica radioativa no petróleo. Eu estou direcionando especificamente para esse aqui, porque esse seria uma inovação que a gente poderia estar trazendo uma parceria bastante significativa com a Marinha do Brasil, com a FRJ, de forma que, se a gente conseguisse viabilizar isso aqui, a gente estaria abrindo portas de mais possibilidades. Tá? Deixa eu falar aqui, seria viável, né? Então, só mostrando aqui essa figurinha, essa figura aqui já foi apresentada pelo Renato, e aqui a gente está falando, existe tudo isso aqui que se poderia falar de suprimento de energia, mas a gente está falando especificamente sobre um microreator específico para determinado tipo de equipamento que possa gerar maior produção de óleo. Bom, eu trouxe aqui, buscando aí, o Juan já apresentou bastante essa questão dos ice breaks, e aqui tem um resumozinho do que a Rosatom oferece, inclusive, existem propostas comerciais, até que o Juan pode falar um pouco mais na discussão, mas eu já vi discussões sobre isso.
Pode ser através de um contrato por EPC mesmo, Engineer, Procurement e Contract, ou mesmo Build, Own and Operate. Tem alguns exemplos que eu vi que estão ocorrendo, já estão ocorrendo no mundo. Tá? Então, nessa questão aqui, mediante o cenário que eu apresentei, seria viável nesse fornecimento de energia para essas nossas plataformas? Eu não sei. Agora, aqui a gente está falando de algo que ainda precisa ser desenvolvido, que é o Deep Water. Aqui tem essa figura aqui do Lomonosov, né, que é bastante emblemática. E aqui eu peguei alguns dados, né, da capacidade, né, de 77 megawatts. E aí o Juan pode falar um pouco mais depois da nossa discussão. Mas veja que aqui oh, meu Deus do céu, o Academic, aqui ele precisa de cerca de 300, se eu não me engano, de 350 pessoas on board para operar, né? Vendo assim, eu acho que seria uma discussão interessante, seria viável. Me parece que os custos não questão de custo e questão de licenciamento e tudo mais. Então, o que a gente estava discutindo é a questão, mais especificamente, de microreatores no subsea para equipamentos específicos que gerem uma maior produtividade, maior economicidade na produção de petróleo. E isso, vendo o cenário do pré-sal, com todas essas possibilidades de descobertas maiores e implantação de novas FPSOs, poderia nos dar um futuro bastante interessante para discutir de implantação. E mais, eu vejo mais importante a viabilização em plataformas em que a gente praticamente não tem mais disponibilidade de espaço, infraestrutura, e poderia ser uma energia adicional para se colocar em campos mais antigos, talvez uma fonte, né, in situ, né, de eletricidade para botar equipamentos também no subsídio. Então, são as linhas assim que a gente vê como um processo interessante de desenvolvimento conjunto com a área de óleo e gás. Okay? Muito obrigado, Silvio. Bastante esclarecedor e traz novas oportunidades. Deixa eu só dar uma... Eu acho que eu prendi aqui a minha apresentação. Tinha mais um últimozinho slide. Deixa eu dar um ESC aqui. Foi, resumo. É esse aqui, e eu queria... Bom, aqui são essas duas propostas, né? Um resumo, já porque a gente está em cima do tempo, e eu queria deixar de agradecer, né, logicamente, a Petrobras pelo grande desenvolvimento tecnológico, e também aos doutores Renato Cota e ao Leonardo Guimarães pelas frutíferas e inspiradoras discussões. Okay? Muito obrigado, Silvia. Okay. Eu tenho algumas perguntas, mas antes eu perguntaria se alguns dos palestrantes gostaria de acrescentar alguma coisa depois de ouvir as palestras dos outros, particularmente o Juan e o Cota, que já ouviram as outras palestras. Juan, você tem alguma coisa que você queira dizer? Ô, Laércio, não, eu acho muito bacana a palestra da Silvia, que mostra todo o potencial, que tem a importância, que tem o desenvolvimento desse setor aí de energia e o quão é importante, às vezes, não ser nem visto como uma solução só sozinha, né? Eu acho que ter o equilíbrio aí das opções que tem no mercado para conseguir compor uma solução que seja economicamente viável, interessante e de aplicação prática é bacana. Eu acho que é mais esse comentário mesmo que eu gostaria de fazer e estou disposto aí, estou à disposição aí se alguém tiver alguma pergunta ou se os colegas aí quiserem debater algum tema. Obrigado, Juan. Renato, você quer fazer algum comentário? Olá, eu só quero agradecer a você por conduzir a reunião aí, tá tudo perfeito, e estou aqui à disposição para qualquer pergunta. Obrigado, Renato. Eu tive que aprender a conduzir reuniões aqui de casa, porque eu continuo sendo assessor da agência num grupo, e nós temos reunião com 20 pessoas. Eu tenho que conduzir as reuniões aqui de casa. Então, aprendi
esse é meu novo aprendizado. Eu tenho algumas perguntas. Há algumas perguntas simples, que é, por exemplo, para o Juan, se é possível estudantes fazerem estágios na Rosatom, quer seja aqui no Brasil, quer seja na Rússia. Essa bacana a pergunta. Hoje, a Rosatom, no Brasil, a gente trabalha só aqui no escritório como representação corporativa e institucional. Então, as nossas posições aqui, até para estágio, são mais na área de negócios do que de engenharia, mas existe sempre essa oportunidade. Para as áreas mais técnicas, né, o que a gente tem que sempre indica é o plano de intercâmbio que a Rosatom tem com estudantes brasileiros, que dá a oportunidade deles irem para a Rússia, completar graduação, pós-graduação, até o nível de doutorado, e fazer o estágio dessa fase de estudos direto nas instalações da Rosatom lá. A gente tem um exemplo de um estudante brasileiro que que fez esse curso, né, que foi para a Rússia e fez o estágio no reator de nêutrons rápidos, né? Teve a oportunidade de atuar aí na prática com a tese dele, é bastante interessante. Então, a gente tem essa disponibilidade. Eu estou vendo aqui alguém falando sobre as bolsas. A gente tem as bolsas. Nosso desafio é conseguir levar os estudantes, porque é um desafio grande, né? A gente fala assim que a maior dificuldade não é nem conseguir a bolsa e fazer parte, né? Conseguir entrar no instituto, mas ter que mudar para a Rússia, né? A gente tem dentro do programa para estudantes, tem 1 ano de adaptação, que é uma imersão no russo, né? A gente tem aulas tanto em inglês quanto em russo, e é bastante interessante. Quem tiver interesse pode entrar em contato com a gente. Eu vou deixar o meu contato aí no chat, e a gente explica um pouco mais sobre esse programa com todo prazer, sem nenhum problema. Obrigado. Quem quer falar? Silvia? Isso. Eu gostaria de fazer uma pergunta para o Juan sobre a questão das experiências da Rosatom na produção de óleo e gás em alguns outros países. Eu sei que vocês têm contratos, eu queria até que você me confirmasse, se já tem contratos comerciais de provedor de energia para plataformas na produção de petróleo, como eu vi em alguns casos. Você poderia fazer algum comentário? Para geração especificamente, ainda não. O que nós temos são projetos em conjunto, né? Todas as tecnologias que a gente desenvolve, usualmente são aplicados dentro da própria para a Rússia, né? Então, parcerias com outras empresas russas. Hoje, todos esses projetos que a Rosatom tem de desenvolvimento próprio, elas têm um foco nessa área, mas de aplicação que já foi feito algumas coisas com o RTG, né? Com as baterias, mas aí são potências um pouco menores para aplicações específicas, né? No caso, por exemplo, do desenvolvimento de uma central submarina, de um projeto submarino, é preciso saber para cada cliente, para cada dimensão, o projeto que vai ser aplicado. Mas hoje, fora da Rússia, a gente não tem ainda nenhum projeto assim, de operação. Como você acha, eu te dei mais ou menos uns números aqui, né? Você acha viável, pelo custo, não tenho noção dos custos, assim, numa plataforma hoje nós temos, a gente já tem prêmios sobre isso, toda desenvolvimento tecnológico, a gente já sabe fazer, a Petrobras já sabe fazer, é premiada por isso. Para mudar um pouco o mindset, normalmente você precisa ter algum tipo de piloto, algum tipo de estudo piloto, e também uma viabilidade econômica. Vendo os custos, por exemplo, a gente vê aí o Lomonosov, né? Ele precisa de 300 pessoas. Quer dizer, o custo para você gerar essa energia deve ser muito alto. Provavelmente ele inviabiliza, a não ser em áreas que você não tenha nenhuma outra opção, né? Só estou falando isso porque, quando eu vi essas duas possibilidades de gerar energia para as plataformas, e o que eu estou falando aqui é mais um desenvolvimento específico para alguns equipamentos críticos, né?
E eu gostaria que se você pudesse comentar muito como você vê esse potencial. Teríamos como custos reduzir? Como viabilizar algo se o custo não for compatível, né? Compatível, né? Essa é a grande questão. A gente teve a oportunidade de fazer algumas reuniões com algumas petrolíferas, entender um pouquinho disso, dessa dificuldade, e o caminho, né, o que a gente entendeu para ter essa viabilidade é entender o quanto isso aumenta de produtividade, porque o custo vai ser maior do que uma outra fonte de energia. Então, você estava mostrando o quanto isso vai liberar de espaço na plataforma para você agregar um aumento de produtividade em cima dela e o quão você não vai precisar se preocupar com a manutenção da geração de energia. Então, por exemplo, numa solução shelf, né? A preocupação não é nem o reator, é o desempenho dos geradores. O reator vai funcionar por 10 anos sem carga e a dúvida no final desses 10 anos, dependendo da produção, do resultado, né, por se ter selecionado essa tecnologia, a gente descomissiona ou recarrega o reator, né? Então, a dúvida nesses estudos, a gente precisa ir um pouco mais a fundo. A gente não teve a oportunidade de chegar no detalhe para identificar o nível de viabilidade, mas pelo desafio e pelos obstáculos, né, que hoje a geração offshore, que a produção offshore tem, a gente acredita que saindo do piloto, aumentando, tendo o volume de unidades de geração submarina, a gente, dentro da produção, no aumento da quantidade, da qualidade da produção, a tecnologia se torna viável, sim, principalmente se você combinar ela aí com outras soluções também. Ok, obrigada. De nada. Tem uma outra questão aqui, que são provavelmente pessoas fora do eixo Rio-São Paulo, que perguntam se cursos de energia nuclear, se teria curso de energia nuclear em outros locais do Brasil. Eu vou começar a responder, depois peço que os meus colegas completem. Cursos de graduação, creio que há. Na graduação, na UFRJ, tem um curso de engenharia nuclear. A Politécnica está criando um curso, a USP, Politécnica da USP, está criando também um curso na graduação para a formação de engenheiros nucleares. E pós-graduação, creio que há 6 cursos no Brasil. A UIPEM, a UFRJ, a Universidade de Pernambuco, a Universidade de Minas Gerais, e há outros que há cursos específicos, como o IRD tem curso de pós-graduação em radioproteção e assim por diante. Então, esse me parece que é o cenário dos cursos na área de energia nuclear no Brasil. Uma outra pergunta que tem é como se evita que os submarinos nucleares afundados, ou essas novas ideias que se tem, se tiver um acidente, como se evita a dispersão de radioisótopos? Essa é a pergunta. Eu creio que se não houver a corrosão do vaso do reator, a pressão da água é tão grande de fora para dentro que praticamente inibe qualquer dispersão de material radioativo. Eu não sei se algum de vocês sabem como os submarinos que foram afundados, o Kursk, por exemplo, como se foi retirado o núcleo do reator. Eu não, em princípio, se abria o casco do submarino, dá para tirar o vaso de pressão inteiro fechado. Isso é o que eu imagino. Eu não sei se alguém tem uma ideia complementar sobre isso, quer sejam dos palestrantes, quer sejam de outros participantes. Paulo? Pode falar, Doutora Paulo. Silvinha,
Pois é. Muito boa tarde, doutor Laércio Vinhas. Boa tarde, a doutora Silvia Anjos. É um prazer em revê-la ainda aqui em videoconferência. Meu querido amigo Renato Cota, doutor Aldo Malavasi e a todos que nos ouvem. Eu não sei se sou o único aqui capaz de poder responder ao desafio que o senhor lançou, doutor Laércio, depois dessa brilhante apresentação da doutora Silvia, mas eu não posso me furtar na qualidade de, talvez, né? Eu não estou vendo aí desses 120 palestrantes, o único submarinista que está aqui presente para poder responder ao senhor. E mesmo não sendo, e longe ainda disso, de ser alguém com qualificação para poder operar um submarino nuclear. Mas a literatura nos indica que, normalmente, todo esse material que é usado, e o próprio material do reator embarcado nos submarinos, eles são maritimizados, ou seja, eles têm todo um preparo para poder ser submetido, não exatamente à pressão do mar, que a pressão do mar já é considerada em todo esse projeto do reator, mas para que ele possa suportar a presença de uma água salgada no seu exterior. Ou seja, o que eu posso dizer ao senhor é que a literatura nos ensina que, ainda que esse material não tenha sido retirado, não seria o caso do Kursk, porque o Kursk foi, como todos sabemos, foi reflutuado, né? Mas há outros reatores de uns 5 ou 6 submarinos nucleares que naufragaram por diversas razões e permaneceram no fundo do mar. De tal maneira que, como o senhor bem colocou aí, a possibilidade de poder haver uma liberação do material do interior do vaso do reator para o exterior, ela é muito remota. No caso de um reator concebido para poder embarcar no submarino, eu posso dizer ao senhor com 99% de certeza que ela é remotíssima, considerando que o próprio material que envolve o reator pelo lado de fora, ele permite que não haja uma agressão da água do mar, como acontece, por exemplo, numa estrutura metálica que está lá no fundo e, normalmente, nós sabemos o que os efeitos do tempo, né, de alguma coisa que está no fundo do mar fica sujeito à agressão de um meio naturalmente agressivo como a água do mar. Então, eu posso dizer ao senhor que o risco para isso acontecer, né, num caso de um reator marítimo, de um reator embarcado, ele é extremamente baixo, né? Já, mais uma vez, considerando o seguinte, o Kursk não é o melhor exemplo, porque, no caso do Kursk, como nós acompanhamos e sabemos, ele foi reflutuado, portanto, o reator foi retirado do fundo do mar. Mas, por exemplo, há um submarino americano, não, um caso muito emblemático, no ano de 1963, né, que foi o submarino da classe... agora, por um acaso, o nome não me veio, mas um submarino americano, ele afundou a cerca de... são 1.200 pés, cerca de 500 metros, no fundo do Atlântico, e ele nunca foi reflutuado. O que nós sabemos é que ele permanece lá. E, portanto, ele permanece lá e tudo que nós sabemos pela literatura, não houve nenhum tipo de risco ao meio ambiente, e isso foi em 1963. Né? Bom, quanto tempo isso vai durar, aparentemente nós não sabemos. Foi o Thrasher, por um acaso, o Lucas Rubio colocou aí, muito obrigado, Lucas, é o Thrasher. Inclusive, o Thrasher, por conta dele, a classe Thrasher, que são todos os outros submarinos que se seguiram a ele, mudaram até de nome para a classe Permit. Bom, o Thrasher permanece no fundo do mar. E por um acaso, ele, o que nós sabemos, ele não causou nenhum tipo de dano ao meio ambiente. Exatamente porque o reator em si e o vaso do reator em si, eles são um ambiente
vamos dizer, quase que autômato em relação ao resto do navio. E é extremamente seguro. Bom, eu acho que eu procurei trazer aí uma resposta ao desafio que o senhor colocou. Se alguém mais puder contribuir, ou tiver mais alguma informação, por favor, que eu faça. Muito obrigado, doutor Laércio. Muito obrigado, doutora Silvia. E ao Renato. Obrigado. Obrigado, Paulo. Não, mas é exatamente isso que você esclareceu muito mais do que era a minha ideia, realmente, porque de todo jeito você tem a pressão de fora para dentro. Então, qualquer dispersão será muito, muito difícil. Claramente, é muito mais protegido do que no início da era nuclear, quando se jogou muito tambor não aqui no Brasil, pelo mundo afora se jogou muito tambor de material radioativo no fundo do oceano, tanto que uma das primeiras convenções na área nuclear foi a proibição de lançar rejeitos radioativos no mar. Eu tenho aqui uma outra pergunta, que é sobre como se retira o material radioativo do submarino. Não é um material radioativo. O material radioativo submarino é muito pequeno. Creio que a pessoa está perguntando como se retira os elementos combustíveis do submarino. E isso é feito através de um mecanismo próprio que acopla na parte de cima, que creio eu que os submarinistas vão dizer que é o escotilhão para a troca de combustível e equipamentos, faz um acoplamento e aí usa um sistema todo, o sistema vedado, semelhante à retirada de combustíveis em reatores de potência. Nesse caso, a máquina que retira o combustível, ela tem um sistema de refrigeração próprio, porque o elemento combustível continua dissipando o calor, então essa máquina está envolta em um recipiente com refrigeração. É isso que eu responderia para quem fez essa pergunta, que eu já não sei mais quem foi aqui, mas essa é a resposta. Eu tenho a impressão que nós estamos a 1 minuto do nosso final. Se não tiver mais nenhuma intervenção que seja urgente, eu creio que nós respondemos as perguntas que recebemos. Então, eu queria aproveitar aqui para agradecer os palestrantes, a Sílvia, o Renato Cota, o esforço bem-sucedido do Juan em substituir o Vladimir, e para mim foi um prazer muito grande poder moderar esta reunião com participantes tão ilustres. Nós tivemos, em algum momento, chegamos a ter da ordem de 120, 130 participantes, o que demonstra o sucesso da nossa reunião. Eu agradeço a todos e boa noite.